Bem, meu nome é Carolina Amorim, todos me conhecem por Carol Amorim. Eu sou advogada em Recife, Pernambuco, e eu atuei, né, como representante do meu escritório em Recife, como defensora de um dos executivos de uma das construtoras da Operação Lava Jato. Na época da Operação Lava Jato, eu estava fazendo doutorado em São Paulo, e por conta disso eu ia muito para as audiências, voltava para São Paulo. Enfim, eu acabei usando, o doutorado era em processo penal, na área de processo penal, eu acabei usando muito da minha experiência nessa operação para escrever minha tese de doutorado. E depois essa tese se tornou um livro, né? O Tempo do Processo e a Paridade de Armas. E eu pude utilizar diversos exemplos de questões que, no meu entender, infringiam a paridade de armas na Operação Lava Jato, trabalhar esses exemplos no meu livro, nessa obra. Quando a gente fala em paridade de armas, a gente está falando que as partes do processo, né, elas têm o mesmo poder de persuasão em relação ao magistrado. Então, é diferente do princípio do contraditório, por exemplo, porque contraditório é você dar a chance de um falar e o outro responde. Mas a paridade de armas, ela é mais do que o conceito de ação e reação, da oportunidade de falar. Ela se relaciona com a oportunidade de convencimento. Então, quando a gente tem, por exemplo, um magistrado que ele já está convencido por uma das partes, ele pode até dar a oportunidade de falar, mas ele não se permite esse convencimento. E aí a gente tem a disparidade de armas. Quando a gente tem, por exemplo, uma das partes com muito mais poder de colhimento de provas, de recolhimento de provas do que outra, a gente também está falando de disparidade de armas. Uma das coisas que me chamou muita atenção, né, eu já conhecia o juiz Sérgio Moro por decisões que ele já tinha dado em outras operações lá atrás, a Operação Farol da Colina, que já tem, enfim, muitos anos, mas nunca tinha tido contato com ele. E quando a gente recebeu, assim, o cliente recebeu a primeira citação para responder o processo, para fazer a resposta à acusação em 10 dias, nessa decisão, nesse despacho que determina essa citação, o juiz já marcava a audiência de instrução. Né? Isso, para mim, foi completamente assim, inusitado. E até conversei, quando cheguei lá em Curitiba para a audiência, conversei com outros advogados e a resposta era, mas você não conhece o juiz Sérgio Moro, é o estilo dele esse. Enfim, o que aconteceu? O cliente foi citado para responder o processo e ter o prazo de resposta à acusação, e essa resposta à acusação deveria lhe dar a oportunidade, né, não só de arrolar as provas que ele queria produzir no processo, mas a oportunidade de tentar uma absolvição sumária. Mas aquele mesmo despacho de citação já determinava a marcação de audiência, ou seja, a instrução já estava deflagrada na cabeça do juiz, não importava não importava o conteúdo da resposta à acusação. Isso, de fato, foi verificado, porque tudo que foi alegado ali não foi levado em conta, né, na apreciação da resposta à acusação, até porque a audiência já estava marcada, ou seja, não se poderia falar em uma absolvição sumária oriunda daquela resposta se a audiência já estava marcada e a instrução estava deflagrada, porque ele fez isso num ato só, no ato inicial. Né? Então, na própria audiência, eu e outros advogados acabamos pedindo que o juiz se pronunciasse sobre algumas questões que ele não tinha pronunciado, e ele de plano indeferiu e tocou a audiência, né, e deu-se início aí à instrução deste processo específico, mas diversos outros processos também lá da Lava Jato, né, porque houve uma cisão, digamos assim, dos fatos em vários processos. Ele adotou a mesma sistemática. Olha, eu sei pela minha pesquisa que ele se repetiu em outros processos da Operação Lava Jato. Eu não sei dizer se isso era a praxis em relação ao juiz Sérgio Moro para outros processos do cartório, né, judicial que ele presidia. Eu realmente não sei dizer. Mas há outros casos como esse? Na Operação Lava Jato, sim. Diversos outros processos, outras ações penais em relação a outras construtoras que foi adotado esse despacho padrão, que a gente pode entender, sim, como uma forma de cumprir tabela. Isso para mim foi tão inusitado na época e hoje ainda me parece muito absurdo. A primeira citação já vinha com essa determinação. E, inclusive, até quando se pega artigos publicados, né, pela época juiz Sérgio Moro, ele dá a entender isso, que o processo penal ele tem muitas fases, muitas nuances que acabam atrapalhando o resultado final. Mas o resultado final,
ele é um resultado dessa construção. Então essa construção de dar a palavra para um, dar a palavra para outros, com cumprimento de prazos, e essa construção da instrução com um juiz imparcial, ela é necessária para se chegar àquele resultado. Então a gente só pode chegar a um resultado realmente de uma decisão justa, né, que reflita uma decisão do Poder Judiciário como uma decisão mais correta, mais adequada àquele caso concreto, não se a gente somente cumprir as etapas, mas se a gente cumprir as etapas e obedecer aos princípios. Então, respondendo a pergunta de vocês, o que passava a impressão para nós advogados é que a gente estava apenas ali cumprindo uma tabela, como se fosse um entrave burocrático para aquele resultado que, na nossa percepção, ele já tinha na cabeça dele, que era a condenação em penas altas e prisões. Então isso ficava claro desde o início. Era mais uma atuação que os advogados faziam para instruir o processo, para tentar em segunda instância, né, ou numa análise posterior pelos tribunais superiores, aquela modificação de uma decisão que a gente já acreditava que já estava adotada pelo juiz. Olha, era bem frustrante. Né? Isso se percebia que ele já estava com convencimento firmado e eu acho até que ele nem conseguia esconder isso nos seus atos e nas suas decisões, né? Nas suas negativas aos pedidos defensivos. E aí, por conta disso, era bem frustrante mesmo. Sim, o nosso trabalho era feito, não só meu, como dos outros advogados, era feito no intuito de uma futura, de que uma outra autoridade futuramente percebesse aquilo. A gente não poderia deixar de fazer aquela prova, porque o momento daquela prova era ali, na primeira instância. Então, se fazia, se insistia, e ele indeferia, e em muitos momentos se acreditava que, olha, essas nulidades que estão sendo causadas aqui por esses indeferimentos, lá na frente vão ser reconhecidas e o processo deve voltar. Era o que, né, os advogados faziam, cumpriam o seu papel, que tinham que cumprir, com essa ideia de que no futuro isso ia ser observado. Essa questão da Vaza Jato, essas conversas, né, que desnudaram, de certa forma, essa relação, só mostraram que naquele caso não se observou nenhum princípio acusatório, né, que o juiz não pode, desde a Constituição de 88, que se consagrou esses princípios que são a base do sistema acusatório, né, contraditório, ampla defesa e devido processo legal. Então, a partir daí, de 88 para cá, o juiz deixou, embora o nosso Código de Processo Penal ainda tenha alguns dispositivos que mostram ainda um outro alinhamento no princípio inquisitório, mas de 88 para cá não. Então, essa proximidade do juiz, ela, no meu entender, ela nulifica absolutamente todas essas ações, porque mostram que o juiz estava interessado no resultado, né, do processo, interessado num determinado resultado para uma determinada parte e não foi imparcial. Então, isso põe por terra, no meu entender, toda a atividade desses processos da Operação Lava Jato. É muito difícil hoje no processo penal você conseguir comprovar a suspeição de um juiz, porque a suspeição está atrelada a uma questão de foro íntimo mesmo. Então, se o juiz não der nenhuma decisão que seja de fato esdrúxula e que com aquela decisão se demonstre essa suspeição, é muito difícil que o próprio judiciário diga, não, nesse caso o juiz deve se afastar do processo. E o que a gente vê também, não nesse caso da Lava Jato, mas muitas vezes as partes levantam essa suspeição porque não querem aquele determinado juiz, porque querem outro determinado juiz. Então fica até difícil para o judiciário dizer, não, nesse caso eu afasto. Se não tiver uma prova cabal, né, que demonstre que aquele juiz é apto ou é inapto a atuar naquele processo, o judiciário fica até de mãos um pouco atadas para poder tomar essa decisão. Eu acredito que uma forma de controle que se deve adotar é distanciar o juiz da mídia. Porque a mídia é uma forma de... Aliás, a mídia, em cima dos processos penais que estão em andamento, ninguém está falando aqui de uma notícia só sobre um processo, mas de um acompanhamento midiático de um processo. Ela acaba interferindo na imparcialidade do julgador. E o julgador começa, porque ele está inserido na sociedade, ele assiste a televisão, ele lê o jornal, a família dele também, os filhos, os pais, os vizinhos, enfim. Ele acaba tendo preocupações de não desagradar esse público que está assistindo esse processo midiático, né? E por conta disso ele acaba adotando muitas vezes decisões que não são decisões adequadas àquele caso, mas são adequadas para que ele não seja criticado
por esse público. Então eu acho que uma medida é assim, hoje urgente, que o CNJ, que o próprio Judiciário faça um determinado controle, uma autocrítica em relação à Operação Lava Jato, para que o juiz ele fique cada vez mais distante desse tipo de procedimento. Eu acho que o direito à informação e essa transparência para o público, para o leitor, para o telespectador, né, para o cidadão brasileiro, principalmente quando a gente está falando de processos que envolvem autoridades públicas, é essencial. Mas ele não pode se transformar no meio de perseguição das pessoas que estão ali no banco dos réus a ponto de interferir num processo imparcial para essas pessoas, que foi o que aconteceu. Então, isso tem que ser sopesado, deve ser sopesado pelo próprio judiciário, colocando limites nessa atuação. Você me fez uma pergunta se era correto ou se era comum um juiz ter uma assessoria de imprensa, mas na sua própria pergunta está a resposta. Não é correto, não é comum e não deve ocorrer. Porque para ele estar ali com a equidistância em relação ao Ministério Público e Defesa, ele não pode estar ali preocupado com a própria imagem dele. Porque senão está maculada a imparcialidade dele. Eu acho que, olhando do ponto de vista técnico do processo penal, ela deixou um marco negativo, mas ela acabou, no final, mostrando como não se fazer processo penal. Né? Ela chegou a um absurdo tão grande, é o absurdo, por exemplo, de mostrar uma normalidade numa busca de um acusado de um investigado, para ser ouvido naquele momento, sem falar com o seu advogado e sem conhecer as provas, né, que é a condução coercitiva. Então, ela, de repente, se pegou várias práticas que estavam sendo feitas aqui e ali no Brasil e a Lava Jato deu o quê? Uma publicidade a isso. Como é que a gente pode admitir uma legalidade de uma condução coercitiva se a gente tem o direito do advogado ter acesso aos autos, o direito de conhecer a acusação, e a gente estava normalizando você ir, pegar a pessoa de surpresa, levar ela para depor, sem falar com o advogado, sem conhecer o processo, e ali ela vai falar. Ah, mas se ela quiser, ela se mantém em silêncio. A grande maioria não se mantém em silêncio porque está amedrontada ou com medo até de ficar presa. E muitas vezes era feito sob esse tipo de ameaça. Então, a Lava Jato ensinou para a gente, para os operadores do direito, como não fazer processo penal. E aos poucos foi se derrubando. O Supremo foi dizendo, não, isso não pode. Essa condição coercitiva não pode, ela é inconstitucional. Né? E aí depois foi dizer, não, o juiz tem que ser parcial, tem que ser imparcial. O juiz não pode agir com essa parcialidade que se viu aqui. Então o Supremo foi colocando algumas balizas que, no meu entender, vão ficar de legado dessa operação. Se puxou tanto a corda do processo penal que ela estourou. Né? Eu acho que a Lava Jato deixou isso. Sem dúvida, a Lava Jato vai ser um marco para o direito e o processo penal brasileiro, um marco que eu vejo como negativo, e né, nesses aspectos, como positivo, porque mostrou que qualquer pessoa pode sentar ali naquele banco, seja ex-presidente, seja empresário, seja né, qualquer político. E nesse aspecto ela foi positiva para desnudar essa corrupção, mas ela foi tão exagerada que ela acabou ferindo de morte alguns dispositivos processuais do CPP e constitucionais. Então isso a gente precisa resgatar, costurar e fazer o operador do direito, os juízes, o Ministério Público e os advogados entenderem o que pode e o que não pode, né? E também os delegados de polícia, o que pode e o que não pode no processo penal. Olhando para onde? Olhando para a nossa Constituição. Museu da Lava Jato. Lembrar para não repetir.